Queridos, nesta noite eu queria trazer uma mensagem diferente, uma abordagem um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados, já que nesse período de janeiro a gente costuma fazer aí o nosso seminário de verão. Não vai ser um seminário, né? Mas vai ser uma mensagem que a gente chama de mensagem temática. O que é uma mensagem temática? Não está baseada em um texto, que é uma mensagem textual. Agora vai ser uma mensagem temática. E eu queria falar sobre a grandeza do Criador. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Gosto de aprender, estudar, ver vídeos, ler sobre algumas coisas. E muita coisa que eu leio, que eu assisto, que eu aprendo, me chama atenção e me coloca sempre na perspectiva do Evangelho e na perspectiva da Palavra de Deus, na perspectiva da eternidade, e eu fico refletindo muito sobre isso. E eu queria compartilhar essa noite com você, amigo que está nos visitando, irmão, sobre a grandeza do Criador. A grandeza do Criador. E o que você tem a ver com isso? Então nós vamos pensar um pouquinho em perspectiva. Qual é o tamanho de Deus? Como é que é a grandeza de Deus? E quem somos nós? Em que proporção nós estamos em relação a Ele? E a partir disso, o que nós podemos concluir para a nossa vida? Né? Passa para a gente aí, Lucas. Eu vou começar falando um pouquinho do nosso tamanho. Então ali, eu trouxe um pequeno dado. Vai ser vários slides com alguns dados, você vai ver. Toda a população do Brasil. Imagina que você pega todo mundo do Brasil e coloca um do lado do outro, assim, ó, enfileiradinho. Você conseguiria colocar toda a população do Brasil no município de Vila Velha. Veja como o nosso país é grande, né? Nosso país é grande. Só o município de Vila Velha, são 203 milhões de habitantes. Só o município de Vila Velha caberia toda a população brasileira. Passa para a gente o próximo. Agora, se a gente pensar na população mundial, se eu colocasse todo mundo enfileiradinho, um do ladinho do outro, toda a população mundial, onde que a gente poderia encaixar essas pessoas? Seria possível encaixar todo mundo em Portugal. Você está vendo ali no mapa, o pontinho vermelhinho? Olha lá, ó. Daria para amontoar todo mundo ali. O nosso planeta é muito grande. O nosso planeta é muito grande. Mas passa para a gente aí, Lucas, mais um. O nosso planeta é grande, mas na perspectiva do nosso sistema solar, ele não é tão grande assim não. O planeta Júpiter, que está depois do nosso, né? Ele, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Logo depois, né? Depois de Marte. Ele tem 11 vezes o diâmetro da Terra, e a sua massa é 300 vezes maior. Então, se o nosso planeta se acha grande, Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta. Passa para a gente. Ali é a proporção, né? Você consegue ver ali o tamanhozinho da Terra, você está ali. Não tem aquela plaquinha? Você está ali, ó, naquele bolinha do lado ali. Passa para a gente. O Sol que brilha aqui, que nos ilumina, ele é 1000 vezes maior do que Júpiter. A massa do Sol é 1000 vezes maior do que Júpiter, que já é 11 vezes maior do que a Terra. Então você está vendo ali os planetas enfileirados em frente ao Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, ó, você está ali, ó, você ali. Nós estamos ali, naquela bolinha, aquela seta ali, ó. Marte, Júpiter, Saturno e assim vai. Então, veja que o Brasil é grande, nós somos muito pequenos em relação ao Brasil, mas a Terra, o planeta Terra é muito maior, mas o planeta Terra não é nada comparado com o sistema solar. O que nós temos no sistema solar? Nós somos uma poeira no sistema solar. Passa para a gente aí. E aí a gente chega então na primeira reflexão que eu queria fazer. Quando a gente olha para a grandeza do sistema solar, a grandeza do sistema solar,
Só do sistema solar. Nossa viagem está só começando. A gente fica impressionado e a gente olha em perspectiva, qual é o nosso tamanho? O que nós somos? E quando a gente lê o Salmo 103, está escrito que nós somos pó. Nós somos pó. Quando eu olho a grandeza do universo, e toda vez que eu penso sobre o tamanho do planeta Terra em relação ao restante, eu fico pensando, por que Deus nos fez tão pequenos? Por que nós somos um planeta tão pequeno? Por que nós não somos, se nós somos tão importantes para Deus, por que nós somos um planeta maior, o maior planeta? Por que nós não somos o maior planeta? Por que Deus fez esse planeta tão pequeno para a gente viver? E a conclusão que eu chego, depois de muito refletir, porque essa explicação não está na Bíblia, essa resposta não está na Bíblia, foi que Deus nos colocou nesse planetinha tão pequeno para mostrar que a nossa vida sem Ele não faz sentido. Não faz sentido Ele ter nos colocado num planetinha tão pequeno, se nós não olharmos isso na perspectiva da eternidade. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, quer dizer, como a grama, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Esse texto ele diz muita coisa para a gente. Primeiro ele diz que nós somos pó. Somos pó. Veja, quando você olha uma imagem dessa, e ali você está vendo o Sol, de novo, e os planetas, não sei se você consegue ver que tem 2 grandes, 2 médios e 4 pequenininhos. Nós somos um daqueles 4 ali. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos a finitude e a fragilidade da vida humana. Querido, a sua vida é muito frágil. A nossa vida é muito frágil. O lugar que a gente vive aqui, essa terra, é muito frágil. Nós somos uma poeira suspensa no universo, protegida por uma fina camada, que é uma atmosfera, que só consegue se manter aqui porque Deus está sustentando com a sua mão, a sua poderosa mão. A sua vida só se sustenta, você só está aqui, você só está vivo, porque Deus está te mantendo vivo. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. E a nossa vida é muito pequena e a vaidade humana é muito grande. Quando você olha em perspectiva o que nós somos no universo, o que nós somos no sistema solar, nós somos uma poeira diante de uma grandeza tão grande desses outros astros, mas a vaidade humana é muito grande. Quando a gente olha o que nós somos, o que nós buscamos, pelo que as pessoas lutam, pessoas que às vezes têm um pouquinho mais de dinheiro, têm um pouquinho mais de fama, têm um pouquinho mais de inteligência, têm um pouquinho mais de estudo, e se acham, e se colocam acima dos outros, porque estão mais bonitos, estão com um shape melhor na academia, ou porque conquistaram um pouquinho mais de coisas, que daqui a 100, 120 anos, ninguém vai estar mais aqui, nenhum de nós para contar nenhuma dessa história, e não fez diferença nenhuma para o mundo, nem para esse sistema solar, o que você fez de mais ou fez de menos. Diferença nenhuma para o universo. E aí a gente começa a pensar que se Deus não existe, se Deus não existe, a nossa vida tem pouquíssimo significado. Pouquíssimo. Eu acho interessante como as pessoas lidam com o universo. Quem não crê em Deus muitas vezes tem uma questão mística e lida com o universo como se o universo ele fosse um ser, tivesse energia, tivesse poder e pudesse ter uma interferência na nossa vida. Existem pessoas que creem na famosa lei da atração, que se você desejar muito alguma coisa, falar muito alguma coisa, o universo vai conspirar
para você. O universo não conspira nada, o universo, o sistema solar, ele é simplesmente um mecanismo de planetas que foi colocado ali por Deus e que não tem interferência nenhuma na sua vida. Você nasceu em maio, eu nasci em maio, 6 de maio. Aí quando eu nasci o pessoal bota lá, é do signo de Touro. Sabe qual é a diferença que isso faz na minha vida? Absolutamente nenhuma. Se no dia que eu nasci, a lua, o sol estava na posição tal, não faz diferença nenhuma. Eu acho interessante como outras pessoas têm uma gratidão ao universo. Isso é muito interessante. O ser humano tem um sentimento de gratidão pela vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelas alegrias que ele tem. E eu vejo muitas vezes pessoas que não têm uma conexão com Deus, não conhecem o Senhor, elas têm uma gratidão. Você agradece a quem? Eu agradeço a vida, eu agradeço ao universo. O universo, ele não está nem aí para a sua gratidão. A gente tem que falar as coisas assim um pouco mais claramente, porque as pessoas se iludem. Elas criam ilusões na sua cabeça. Então a vaidade humana é muito grande diante de quem nós somos. Mas, quando você lê o que o salmista escreveu, ele disse assim: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadece da sua vida. Deus, na sua imensidão, Ele olha para este planeta, Ele olha para a nossa vida, Ele olha para a nossa fragilidade, Ele olha para as nossas lutas, Ele olha para as nossas limitações, Ele olha para o nosso sofrimento, para as nossas angústias, para o nosso poder limitado, para a limitação na própria consciência que nós temos. Não temos capacidade nem de voltar ao passado, nem de ver o futuro, nem de saber mais do que aquilo de onde a gente está. E Deus olha para nós e Ele se compadece. Ele se compadece, porque Ele olha e sabe da nossa fragilidade. Então, meu querido, eu queria dizer para você nessa noite, que a sua vida, diante do universo, não faz sentido nenhum, mas diante de Deus, ela faz total sentido, porque o Senhor olha para você e se compadece da sua vida, e cuida de você, sustenta você. Ah, Bruno, mas eu não creio em Deus, eu não sou da igreja, eu não sou evangélico, eu não sou nem cristão, isso tudo que você está falando não se aplica a mim. Aplica sim, porque independente se você crê ou não em Deus, se você sirva ou não numa igreja, independente, a Bíblia diz que o sol, ele nasce para todos, a chuva cai para todos, e o Senhor cuida de você, mesmo você não aceitando isso, porque o Senhor se compadece de nós, e sabe que somos pó. Passa para a gente aí, Lucas, vamos continuar andando um pouquinho na nossa viagem aí. Quando a gente olha algumas distâncias no universo, a gente também fica um pouco impressionado, eu pelo menos fico, né? Por exemplo, o nosso planeta em relação à Lua, que a gente vê ela tão bonitona, às vezes cheia ali, né? Às vezes quando a Lua está cheia, você vê ela bem redonda, parece que está muito próxima. A Lua está a 380 mil quilômetros do planeta Terra. Se a gente pudesse fazer uma viagem para lá, pegar um carro a 100 km por hora e fazer uma viagem de carro, a gente demoraria 5 meses de carro até chegar lá na Lua. É longe, mas ainda é perto. Passa para a gente aí, Lucas. Se por acaso desse uma doida na gente, a gente quisesse, pudesse ir lá no sol, né? Eu não estou aguentando o sol aqui de Vila Velha, né, esses dias, estou da sombra o tempo todo. Mas se desse uma louca, a gente quisesse ir lá no sol, fazer uma viagem lá, sei lá, mandar uma sonda, alguma coisa, e quisesse ir para lá, o sol está a 150 milhões de quilômetros de carro, numa viagem aí a 100 km por hora, né, a gente demoraria 5 anos dentro de um carro. Haja combustível, né, manutenção, para chegar 5 anos direto sem parar, para a gente chegar lá no sol. Vai. Mas o carro já não é um meio de transporte adequado para isso que a gente está falando, né? Vamos imaginar que a gente pega então um meio de transporte mais moderno, a máquina mais moderna que foi feita para o ser humano viajar no espaço.
que eram os ônibus espaciais, que não funcionam mais, né? Foram lá no passado, eles viajavam muito para construir a estação internacional. O ônibus espacial, ele viaja 28 mil quilômetros por hora. Está bem rápido, né? Está bem mais rápido do que o nosso carrinho ali. 28 mil quilômetros por hora. Bom, aí com o ônibus espacial já fica mais tranquilo. Com 7 meses, dentro, direto, sem parar, a gente chegaria lá no Sol. Passa para a gente aí. Agora vamos imaginar que a gente queira um pouquinho mais longe. Vamos sair do sistema solar. O sistema solar, ele tem um diâmetro de 9 bilhões de quilômetros. Aí já fica mais complicado, porque a gente demoraria 223 anos dentro do ônibus espacial. Então aí essas viagens para fora do sistema solar já estão começando a ficar um pouco inviáveis aí, né? No nosso sonho que a gente tinha de viajar para fora do nosso sistema solar. Passa para a gente aí, Lucas. E vamos imaginar que a gente pensou assim, que tal a gente ir na estrela vizinha? Vamos sair aqui do Sol, do sistema solar, e vamos para a estrela mais próxima, a vizinha nossa aqui. A vizinha nossa se chama Alfa Centauri. É a estrela mais próxima que a gente tem. Só que essa Alfa Centauri, ela está a 4 anos-luz de distância da Terra. O que é um ano-luz? É o tempo que você precisa viajando na velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil metros por segundo, ou 1 bilhão de quilômetros por hora. Então, para a gente chegar de ônibus espacial na Alfa Centauri, que é onde pode ter algum planeta habitado, sem ser a Terra, a gente precisaria de 2 milhões de anos dentro do ônibus espacial. Aí já desiste, né? Desiste. E isso nos leva à próxima questão. Coloca aí, Lucas, para a gente. Que é essa aqui. Será que existem seres extraterrestres? Será que nós estamos sozinhos nesse universo? Essa é uma pergunta que intriga muitas pessoas. Algumas acham que sim, outras acham que não, outras acham que é provável que sim. De vez em quando você vê uma filmagem aí de um disco voador, naquelas câmeras todas tremidas, né? Aquela imagem toda borrada lá, e o pessoal fala que já teve, que veio o ET de Varginha, que lá na área 51 tem ET lá escondido, e o ser humano tem uma certa fascinação por essa questão. Será que eles existem? Passa para a gente aí, Lucas. Se eles existem ou não, nós não temos como ter absoluta certeza, mas que um dia eles vão vir aqui visitar a gente é bem difícil. Eu adianto para você que se eles conseguissem, porque nós estamos muito longe disso, tá? Se eles conseguissem construir uma navezinha que viajasse à velocidade da luz, 1 bilhão de quilômetros por hora, eles demorariam 4 anos para chegar aqui. Aí pensa, os caras iam construir uma nave dessa para vir aqui piscar 2 luzinhas para o avião ir embora? Você acha mesmo? Já ia vir para dominar tudo, né? É muito, muito, muito improvável que, mesmo que exista, o que eu acho que não existe, uma civilização lá na Alfa Centauri, que é a vizinha nossa, que eles consigam construir qualquer tipo de máquina, até porque eu sou curioso, eu não sou físico, mas pelo que eu já li, os físicos dizem que é impossível construir uma máquina que viaje à velocidade da luz. É impossível. Então, se os ETs estão preparando uma vinda para cá, eles vão demorar milhares de anos nessa viagem. Milhares de anos. Mas a gente pode pensar numa outra perspectiva também. Passa para a gente aí, Lucas. Embora a Bíblia não diga se os extraterrestres existem ou não, ela fala sobre o ser humano. E o que ela diz sobre o ser humano, o que ela diz sobre você, é aquilo ali, que o ser humano, ele é a coroa da criação de Deus.
é aquilo de mais importante que Deus criou. Então lá no Salmo 8, versículo 3 a 5 está escrito assim: quando contemplo os teus céus. Olha que interessante o salmista, ele está fazendo a mesma coisa que a gente, percebe? Nós estamos contemplando o céu. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, ao sol e a Alfa Centauri, aí ó. As estrelas que estabeleceste, ele pergunta: o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. A sua vida, ela é muito pequena, mas ela é muito grande. A sua vida, ela é muito pouco importante, mas ela é muito importante. Porque você foi feito por Deus para ter um relacionamento com Ele. E nada mais, segundo a Bíblia, no universo, foi feito com esse propósito. Nada mais. Nenhum outro ser, nenhuma outra criação compartilha com Deus os seus atributos. Veja, você compartilha com Deus atributos: senso de justiça, amor, criatividade. Hoje de manhã nós tivemos aqui um seminário que abordou essa questão da criatividade que Deus colocou no ser humano. Você compartilha esses atributos, por isso a sua vida é muito importante. Mesmo que as pessoas não te valorizem, mesmo que você seja humilhado, mesmo que você se sinta excluído, mesmo que você não se sinta valorizado, mesmo que você seja abusado, mesmo que você seja alguém rejeitado, foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado pela sua família, você não tem amigos, você acha que nada dá certo para você, que a sua vida não é importante, eu digo, afirmo para você, não eu, está escrito aí na palavra de Deus, você foi criado à imagem e semelhança deste Deus que criou as estrelas e todo o universo. Que o salmista olha e fala: meu Deus, o que é o homem diante disso tudo? De glória e honra o coroaste. A sua vida é muito importante. A sua vida é muito importante. Mas pastor Bruno, olha o tamanho do planeta Terra, é uma poeira vagando aí nesse espaço. Que importância eu posso ter? Querido, eu não sei se alguém aqui tem uma pedra de diamante do tamanho de um caroço de feijão dentro de casa. Se você tivesse, ela pode ser a menor coisa que você tem na sua casa, mas materialmente vale mais do que a sua casa e seu apartamento. Não é o tamanho de uma coisa que diz o valor dela, é a essência dela, é do que ela é feita. Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Esquece extraterrestre. A palavra de Deus diz que você foi criado para ter um relacionamento com Deus. E talvez o que cause a maior crise na sua vida é a falta de relacionamento com Deus, a falta de andar com Deus, a falta de conhecer o Senhor, o afastamento do Senhor. Talvez você foi alguém que já andou com Deus, na infância participou de uma igreja, está afastado, ou então nunca conheceu a Deus, nunca teve a oportunidade de ouvir sobre isso aqui, de que você pode viver com Deus, andar com Deus, e você vive sem o Senhor. Esse é o motivo principal da crise do ser humano, porque ele foi feito para viver com Deus, e ele vive longe, como uma poeira no universo, sem Deus, sem Deus. Continua para a gente aí, Lucas. Aí nós voltamos aos números. Veja, nós, Sol, temos a nossa estrela aqui, né? O Sol, podemos bater no peito assim, ó, o Sol é a nossa estrela, a Alfa Centauri é a vizinha, mas só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem 300 bilhões igual a elas. 300 bilhões de estrelas, só na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Passa para a gente aí, Lucas. Olha lá, ó. A Via Láctea, você está aqui. Olha lá, ó. Você ali, ó, nós ali, ó, naquele cantinho lá, né? Botaram a gente no cantinho ali da Via Láctea. A Via Láctea
se o ETzinho lá fizesse a navezinha dele para andar na velocidade da luz e quisesse passar de um lado para o outro, ele demoraria 100 mil anos viajando na velocidade da luz. 100 mil anos viajando na velocidade da luz. Passa para a gente aí, Lucas. Aí vamos imaginar que a gente queira sair da Via Láctea. Eu quero visitar agora a galáxia mais próxima, a vizinha. Quem é a nossa vizinha? A nossa vizinha é uma galáxia que se chama Andrômeda. Andrômeda. Essa galáxia está um pouquinho longe para a gente poder ir lá visitar. Infelizmente, não vai dar. Ela está a 2 milhões de anos-luz. Então, se a gente quisesse ir lá, a gente tem que pegar uma navezinha que viaja à velocidade da luz, entrar dentro dela e ficar 2 milhões de anos viajando até chegar lá. Então, vai ficar para a próxima. Passa para a gente aí, Lucas. E existem, então, 100 bilhões de galáxias no universo. Veja, a Via Láctea tem 300 bilhões de estrelas. O universo tem 100 bilhões de galáxias. E cada uma delas tem bilhões de estrelas. Passa para a gente aí, Lucas. Existe 1 milhão de vezes mais estrelas no universo do que de grãos de areia no planeta Terra. Então, você acha que tem muita areia no planeta Terra? Existe 1 milhão de vezes mais estrelas. Imagine que cada estrela tem planetas rodando em volta delas. E cada planeta tem luas. Então, você imagina o que tem aí afora, nesse universozão de Deus. Passa para a gente aí, Lucas. Não, pode passar. Quando a gente olha o que a Bíblia diz, muito interessante, lá no livro de Jó, porque o hebreu antigo, ele conhecia um pouco do universo, das estrelas, das constelações. Lá no livro de Jó, está escrito assim: ele dá uma ordem ao sol, este não sai, sela as estrelas, sozinho estende os céus, anda sobre as costas do mar, fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus fez coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se pode numerar. Eu achei interessante esse texto porque logo depois que eu pensei e li sobre isso, tem mais estrelas no universo do que grãos de areia na terra. E vem Jó, no livro de Jó, e diz: ele faz coisas que não dá para enumerar. Não dá para enumerar. Passa para a gente, Lucas. Essa aí é a constelação da Ursa Maior. Vai. Passa para a gente o próximo versículo. O próximo. Aí. Levantem os olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que interessante. Olha a quantidade de estrelas. A Bíblia diz que a todas ele chama pelo nome. Meu querido, Deus deu um nome para cada estrela do universo. Criou e conhece cada uma. Ele conhece você muito bem. Olha o poder e olha a grandeza de Deus. Imagine o que esse Deus que criou cada estrela e deu nome a cada uma não pode fazer pela sua vida. Nenhum problema é grande demais para esse Deus, meu querido. A luta que você tem passado, nenhuma luta é grande demais para esse Deus. Nenhum casamento quebrado é problema grande para esse Deus. Nenhuma família desfeita, nenhuma enfermidade, nenhum problema lá na sua vida profissional, no seu trabalho, nada, nenhum problema relacionamento entre pais e filhos, nada é muito grande para esse Deus. Esse Deus tem poder, esse Deus tem capacidade, esse Deus tem sabedoria, esse Deus que chama cada estrela pelo nome. Ele conhece o seu nome, ele conhece a sua história, ele conhece a sua vida. E ele quer fazer uma obra na sua vida. Ele quer fazer uma obra de restauração. Ele quer fazer uma obra de transformação. Ele quer fazer uma obra de edificação na sua casa.
creia neste Deus, confie nesse Deus e mais, descanse nesse Deus. Descanse nesse Deus. O universo observável possui tamanho de 93 bilhões de anos-luz. O observável. Mas os cientistas acreditam que ele é muito maior. E Deus é muito maior que o universo que Ele mesmo criou. Passa para a gente aí, Lucas. Pai. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras da sua mão. Passa para a gente aí. Mas agora, caminhando para uma outra direção, seguindo para uma outra conclusão desta mensagem. Queria falar de uma outra estrela. Falei do Sol, falei da Alfa Centauri, falei das 300 bilhões de estrelas que existem aqui na Via Láctea, mas eu queria falar de uma outra estrela. Olha o tamanho que é o planeta Terra em relação ao que é o universo. O que aconteceu aqui neste planeta? O Deus eterno, Criador do universo, Ele se fez um de nós e veio morar aqui com a gente. O eterno se tornou temporal. O infinito se tornou finito. O rico se fez pobre. O grande se fez pequeno. Aquele que é cheio de glória veio viver como uma criança simples, uma pessoa pobre, humilde, que sofreu e que padeceu. Para quê? Por quê? O Deus que é maior que o universo veio viver num planetinha, lá no cantinho, desprezado pelos outros talvez. Porque Ele queria que você conhecesse Ele, e por isso Ele se fez igual a você. O Senhor Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Se você não consegue ver a glória do Senhor no céu, você precisa ver a glória do Senhor em Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo e habitou. E quando Ele chegou, os magos do Oriente foram lá para Jerusalém e disseram: vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Querido, Deus se fez pequeno para que você conhecesse Ele na sua grandeza de amor e de graça. Assim como um adulto, quando vai conversar com uma criança, se abaixa, se ajoelha para ficar na altura dela, para que possa olhar ela face a face. O que Deus fez no sinal de grande humildade, olha isso. O Deus que é maior do que o universo, Ele veio e se tornou carne, num planeta que é uma poeira, diante dessa vastidão, para poder se conectar com você, e que para que você conhecesse o Senhor. Passa para a gente aí, Lucas. Esse texto eu acho muito interessante, é um texto de Apocalipse, em que diz assim, é Jesus falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Não é à toa que os magos falaram assim: nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ele é a estrela da manhã. Pastor Bruno, o que significa isso, que Jesus é a estrela da manhã? Meu querido, se você ainda não fez essa associação, você já parou para pensar que o nosso planeta não emite luz, que a lua não emite luz, a gente reflete luz, mas o que gera luz? Que astro que produz luz? A estrela. A estrela produz luz. Quando Jesus veio ao mundo, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus veio iluminar, Jesus veio mostrar o caminho, Jesus veio tirar você das trevas da escuridão e revelar o Pai através da sua luz e do seu amor. Por isso eu tenho que dizer para você, você precisa de Deus, mas para chegar a Deus, você precisa da estrela da manhã, que é Jesus, que morreu por você.
e você precisa se arrepender. Eu podia estar pregando aqui um evangelho da prosperidade, eu podia aqui estar pregando um evangelho motivacional, eu podia estar pregando aqui um evangelho mentiroso, eu podia estar pregando que se você for para Deus, Deus vai te dar riqueza, Deus vai curar todas as suas doenças, Deus vai resolver todos os seus problemas. Não é verdade, não posso prometer isso. O que eu tenho que pregar para você é: arrependa-se de estar andando longe de Deus e, através do amor de Jesus e do seu sacrifício, se aproxime de Cristo, e Cristo lava o seu coração, te perdoa, te transforma, escreve seu nome no livro da vida, te dá uma nova vida ao lado do Pai. E nesta nova vida, os seus problemas, seu problema financeiro, seu problema de enfermidade, seu problema familiar adquirirá um novo sentido, porque o Senhor te tomará pela mão e estará dentro do seu coração. Isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. Arrependa-se de estar andando longe do Deus eterno que te criou e que te sustenta, mas que você está longe dele. Chegando para o final, a Bíblia fala mais sobre planetas, estrelas, e ela diz que um dia tudo isso vai acabar. Tudo, todo o universo, 93 bilhões de anos-luz de cabo a rabo, tudo será destruído. Olha isso. O livro de Apocalipse, lá em Mateus, quando Jesus faz o sermão apocalíptico, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Quem estuda aí a física, do universo, sabe que o universo ele está se expandindo. Você já ouviu isso? O universo está se expandindo. Não só se expandindo, o universo está aumentando em desordem. A chamada entropia, que é o termo da física lá que eles usam, está aumentando. O universo caminha para a desordem e o caos. A ciência já define isso, mas eu não estou falando da entropia, não estou falando da expansão, não estou falando disso. Eu estou falando que um dia Deus fará uma grande reforma no universo que Ele mesmo fez. Os poderes serão abalados e o Filho do Homem virá, Jesus Cristo virá para criar novos céus e nova terra. E nesse dia, cada um de nós estará diante do Criador, para então receber dele aquilo que foi a nossa vida de relacionamento com ele, a vida eterna ou uma vida, uma eternidade sem Deus. E por fim, o que mais que a Bíblia diz sobre isso? Olha lá, vi no céu uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A cidade não precisa de sol, nem de lua. Por quê? Para dar claridade. A glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa é a história do universo. Eu te mostrei o início, no sentido da perspectiva do tamanho que é, mas eu estou te mostrando como ele vai acabar e ser refeito. Refeito, o universo será refeito por Deus, e o Senhor também preparará uma nova morada para aqueles que o amam e que vão viver com Ele na eternidade. A pergunta que eu faço para você é: você estará lá? Você estará lá? Você já conheceu esse Jesus? Já buscou esse Jesus? Já se arrependeu e já recebeu Ele no seu coração? E eu queria que você pensasse em tudo que você viu aqui hoje. Eu quero fazer um apelo ao seu coração.
enquanto a igreja ora por você, você já se entregou a esse Deus? Você já abriu o seu coração para aquele que te amou, aquele que veio, se entregou por você? Se você quer nessa noite, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Conheça esse Deus. E se você está longe, está afastado do Senhor, e deseja se aproximar dEle, deseja voltar à comunhão com Ele, faça essa oração nesse momento também, entregando a sua vida ao Senhor.